Olá, olá pessoal, belezinha? Vamos aqui então para mais um tópico da unidade 4, onde agora a gente fala sobre os registros em linguagem C, que são as famosas structs. Vamos para os slides lá? Então bora. Olha só. Gente, será que os tipos primitivos lá, int, float, char, eles são eficientes em todas as situações? Quer dizer, eles modelam com eficiência tudo que a gente precisa no mundo real? Será que não existe um caso em que a gente precisa declarar, a gente precisa definir um novo tipo de dados? Então é o seguinte, imagine uma aplicação de controle de estoque de produtos de um armazém qualquer. Seria preciso armazenar diversas informações para cada um desses produtos. Por exemplo, um produto ele vai ter um código próprio, ele vai ter um nome, ele vai ter uma quantidade em estoque, ele vai ter um valor de compra, um valor de venda, o lucro, as observações sobre o produto e etc. Então, para isso, gente, a gente vai usar as estruturas de dados heterogêneas. Até agora vimos as estruturas homogêneas. Estruturas heterogêneas, também conhecidas como registros. Aqui em linguagem C, são as structs. Tá ok? Então, no caso do nosso exemplo aqui da aplicação de controle de estoque, olha só, eu vou ter tipos distintos de dados para o mesmo, digamos assim, tipo produto. Então, eu estou criando um novo tipo de dados produto, onde esse produto ele vai ter um dado que é inteiro, que é o código, um outro dado que é um texto, o nome do produto. A quantidade em estoque é um número real, valor de compra, venda, lucro, tudo números reais. Ó, observação ou descrição do produto é texto. Então, perceba que nós temos tipos de dados distintos para um mesmo carinha. Vale a pena a gente pensar em criar um novo tipo de dados. E como que a gente faz para criar um novo tipo de dados? A gente usa a struct, os registros. Então, como que eu declaro uma struct? Eu chamo pela palavra struct, eu digo qual é o nome desse registro, o nome desse novo tipo de dados, abro chaves e fecho chaves lá e termino com ponto e vírgula, e entre as chaves, eu dou o nome do meu campo e o tipo desse campo, o nome do outro campo e o tipo desse outro campo, e assim sucessivamente, dependendo de tantos campos quanto eu precisar. Beleza? Essa, então, é a declaração de um novo registro, um novo tipo de dados, que a gente chama de tipo composto de dados, e ele vai ser invocado, então, de acordo com o nome que a gente deu ali em nome de registro. Beleza? Então, considerando aquela aplicação de controle de estoque aqui, ó, a gente vai, então, agora criar uma struct, voltando no slide, ó, seguindo essa sintaxe que vocês viram aqui, a gente vai armazenar as seguintes informações sobre o produto. A gente vai armazenar o código do produto, o nome dele, a quantidade em estoque, o valor pago e o valor unitário. Olha só, isso aqui vai ser inteiro, isso aqui vai ser caractere, isso aqui pode ser inteiro ou pode ser real, real, real. Então, dados distintos, olha só. Struct produto, então o nome do meu tipo de dados é produto. Abri as chaves, fechei as chaves com ponto e vírgula lá, e dentro do bloco das chaves, eu criei cada um dos campos, ó. O campo código do tipo inteiro. O campo nome é um vetor de char de 50 posições. Um texto, uma string. Quantidade, tipo inteiro. Valor de compra e venda, tipo float. Então, para cada produto que eu criar, para cada variável do tipo produto, eu vou ter disponível para armazenar cada um desses campos aqui. Então, como que eu utilizo essa struct, professor? Olha só, então, apenas definir a struct não adianta, a gente vai ter que criar uma variável desse novo tipo. Voltando um slide, isso aqui que a gente fez é só a definição do produto. Eu estou dizendo nesse momento aqui que vai ter um novo tipo de dados e que esse novo tipo de dados tem esses campos com esses tipos respectivos. Agora, não adianta só declarar o tipo de dado, tem que ter uma variável daquele tipo. Em linguagem C, a sintaxe para isso eu vou chamar struct, o nome do meu novo tipo, e eu vou dar um nome para variável. São coisas diferentes, olha só. O tipo registro aqui é o nome do novo tipo de dados, é o nome da struct. E a variável, sim, é o nome da variável. Isso aqui é que vai ficar em memória lá. Isso aqui é só uma definição do código-fonte, tá bom? Então, se eu for criar uma variável do tipo produto, olha só, struct produto P1. P1 é a variável. P1 vai ter todos aqueles campos lá.
eu vou poder armazenar um dado diferente em cada campo. Essa é a ideia. Então vamos lá, olha só. Como que eu acesso cada um dos dados desse registro, cada um dos campos? Então a gente chama pelo nome da variável, bota um ponto depois desse nome da variável, e aí a gente coloca o nome do campo. Então é o nome da variável, ponto, nome do campo. Como é que fica então? Olha só. Imagine que o nosso produto, ele simplificou agora. Ele tem só um COD, ele tem um preço, ele tem uma descrição aqui. COD do tipo int, preço do tipo float, descrição vetor de char com 100 posições. Nosso novo produto, beleza? Então a gente, aqui atrás, a gente já definiu o produto, beleza? Fora do main, lá no começo do programa. Dentro do main, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma struct produto, prod. A minha variável, então, chama prod. Então, o nome da variável, ponto, o nome do campo. Beleza? Deixa eu arrumar isso aqui que tá feio, né? Maravilha? Então, olha só, criei prod. Como é que eu faço para acessar o campo código de prod? Olha só, prod.code recebe 1. Se eu quiser acessar o preço, olha só, prod.preço recebe, nesse caso aqui, 14.56. E se eu quiser atribuir o valor de uma string ao campo descrição, olha só como é que a gente faz. Não tem como fazer atribuição. Lembra do tópico anterior? A gente não faz atribuição direta a string. Prod.descri é uma string. E aí, para a gente fazer cópia, para a gente fazer atribuição, a gente vai usar o strcpy. A primeira string aqui, a string de destino, vai ser prod.descri. Recebe, depois da vírgula aqui, a string limão, entre aspas, duplas. Beleza? Se você quiser imprimir isso tudo na tela, olha só. Vou imprimir prod.code, prod.preço e prod.descri, cada uma delas relacionadas ao seu especificador de formato. Então eu quebrei de linha aqui para caber dentro da tela, gente. Isso tudo é o mesmo printf. As linhas 13 e 14 são o mesmo printf. Esse %d está relacionado a prod.code. Esse %f, prod.preço. E %s, prod.descri. É assim que eu imprimiria na tela. Mas claro, a gente sabe que a gente não vai usar uma struct isolada. Tá? A gente vai usar, na verdade, muitas vezes na nossa vida, é um vetor de structs. E aí esse vetor passa a ser uma variável heterogênea, quando ele está associado a structs. Então, eu não vou trabalhar só com um produto, eu quero trabalhar com uma lista de produtos agora. Ou lista de structs, lista de pessoas, lista de carros, enfim, lista de tipos de dados compostos. Como é que a gente faz? A gente combina registros com vetores. Declara um novo registro daquele jeito que a gente fez, dá um nome para ele, lá, define os campos entre chaves e etc. Beleza? Declara então esse novo registro, desse jeitão aqui. E depois a gente cria um vetor de registros, assim como se a gente fosse criar uma variável simples do tipo registros. É como criar uma variável simples, só que essa variável com um tamanho máximo, né? Então vai ser um vetor. Ok? Como criar então em popular um vetor de registros? Vamos usar um exemplo. Olha só. Nesse caso aqui, eu já defini a struct lá atrás, considere que eu já defini a struct produto, que vai ter o campo code, vai ter o campo preço e vai ter o campo descri, que vai ser uma string de 100 posições, tá ok? Esse é o nosso produto. Maravilha? Então é isso aqui já foi definido lá em cima, lá para trás. Imagine que isso já foi definido, ok? Muito bem. Então eu crio um vetor de struct produto, com 10 posições. E aí como é que eu faço para sair preenchendo esse vetor? Olha, eu crio um for que vai de 0 a 10. E aí, lista índice.code, olha só que interessante. Para eu acessar uma posição desse meu vetor de struct, eu tenho que dizer qual é a posição perto de lista. E aí ali, depois de definir a posição, eu digo qual é o campo code, ok? Então, é muito comum que a pessoa faça isso aqui, lista.code índice i, por exemplo. Recebe qualquer coisa lá. Isso aqui não funciona, porque o índice está relacionado a
o vetor lista aqui, ok? Então, por isso, ó, os colchetes vêm depois de lista e não depois de COD. COD não é vetor. Se COD fosse vetor, eu poderia sim aqui armazenar alguma coisa no índice de COD, ok? Muito bem. Para eu agora preencher, por exemplo, pedir para o usuário inserir o preço, olha o que eu faço ali, ó. Lista índice i ponto preço. Dou um flush std aqui para limpar o buffer do teclado, depois de fazer um scanf. E aqui embaixo, olha só, eu peço para o usuário inserir a descrição do produto. Dou um getS em lista índice i ponto descri. E depois um flush para limpar o teclado. Então é assim que a gente poderia trabalhar com vetores de structs. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema que merece ser praticado com bastante atenção, porque você não vai aprender ele do dia para a noite. E é botando a mão na massa que você vai lidar com isso. Maravilha? A gente se vê na próxima unidade. Até mais. Tchau, tchau.